Sejam muito bem-vindos ao canal Palavra e Sabedoria. Nós começaremos esse bloco sobre perguntas e respostas, onde nós responderemos as indagações mais curiosas e complexas de vocês. E nós falaremos hoje sobre oração, né? A pergunta de hoje é: quanto tempo eu preciso orar por dia? Paulo fala na sua carta aos Efésios, no capítulo 6, versículo 18, o seguinte: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Ou seja, nós devemos orar o tempo todo, nós devemos interceder pelos nossos irmãos o tempo todo. Eu lembro de uma história que me contaram quando eu me converti. Um certo rapaz chegou aos pastores e perguntou: pastor, tinham dois pastores, né? O pastor presidente e o vice-presidente da igreja. E ele chegou pro presidente e falou: pastor, quanto tempo que eu tenho que orar por dia? Aí o pastor falou assim: um crente que não ora 3 horas por dia não é um crente. Aí ele chegou no outro pastor e falou assim: pastor, quanto tempo que eu tenho que orar por dia? Porque o pastor presidente falou que eu tenho que orar 3 horas. Só que 3 horas eu não consigo orar, eu não tenho esse tempo para orar. E o outro pastor falou assim: meu irmão, eu não lembro a última vez que eu orei 3 horas por dia. Mas eu não lembro também a última vez que eu fiquei o tempo todo sem orar. Ou seja, tem gente que tem tempo para orar, né, durante muito tempo, mas tem gente que não vai ter esse tempo, então ele tem que orar o tempo todo. Paulo vai falar lá em 2 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. E em 1 Tessalonicenses 3,10, Paulo vai falar assim: e eu orei abundantemente dia e noite para que pudesse ver o rosto de vocês, falando o pessoal de Tessalônica. Então, Paulo era um homem que falava sobre oração o tempo todo, mas é um cara também que orava o tempo todo, né? Sim, ele entendia que ele podia orar para ver os irmãos, para ver o rosto dos irmãos. E uma coisa também que às vezes a gente não percebe é que, igual você falou, que o pastor presidente disse para ele orar 3 horas por dia. A gente não precisa separar 3 horas seguidas. A gente pode ir diluindo esse tempo ao longo do nosso dia. Se às vezes você é muito ocupado, você não tem 3 horas separadas para isso, você pode orar um pouquinho em cada tempo, desde que você não fique um longo tempo sem orar, desde que você não fique um longo tempo sem falar com o Senhor. O exemplo disso é Jesus, né? Jesus, ele pregava muito, né? Fazia muitos milagres e ele estava sempre com as pessoas, só que ele separava a madrugada para orar. Jesus acordava antes do nascer do sol e orava. Orava, ia para lugares desertos orar. E é muito importante estar em oração o tempo todo. Eu acho que isso é essencial. Sim, a oração precisa ser constante na nossa vida, constante no nosso dia, com certeza. Isso aí, galera. Um abraço, fiquem com Deus, Deus abençoe e até mais. Se inscreva no canal e já dá o joinha, tá? Não se esqueça de dar o joinha, pessoal. Joinha, ele faz com que o vídeo seja impulsionado no YouTube. É parte de algoritmo. Eu não entendo muito dessas coisas, mas parece que é isso que o pessoal fala, né? Então, o pessoal pede para se inscrever. É isso aí. Tchau, pessoal.